Dia e noite, sol e lua, atividade e repouso, construção e desconstrução, anabolismo e catabolismo. Assim como acontece a cada dia na natureza, os seres vivos atravessam ciclos diários. Bactérias, fungos, plantas, animais e também os seres humanos têm seus mecanismos biológicos que acompanham os ritmos da natureza e são profundamente afetados pelos horários, respondendo primariamente à luz e à escuridão, mas também às mudanças na temperatura. A cada 24 horas, o corpo vivencia aquilo que é chamado de ciclo circadiano. Nesse período ocorrem uma série de mudanças físicas, mentais e comportamentais, ativadas e regidas por comandos hormonais. O estudo desses ritmos é chamado de cronobiologia. É o estudo de como o tempo influencia nossa disposição, saúde e estado de espírito. Compreender nossas predisposições nos ajuda a organizar a vida de uma forma mais produtiva. Escolher os horários certos para a prática de determinadas atividades é como nadar a favor da correnteza. Tudo fica mais fácil, tudo funciona melhor. O estudo da cronobiologia é especialmente importante numa época em que muitos de nós são excessivamente expostos a luzes artificiais, trocam as manhãs pelas madrugadas em ocasiões sociais ou de trabalho, têm dificuldades em repousar de forma plena e adequada e se alimentam em excesso nos horários inadequados. Já percebeu como o corpo fica desorientado quando sofre com um jet lag? É um claro exemplo de como uma mudança na zona de tempo afeta os ritmos biológicos. Até que o corpo se ajuste àquela nova zona, experimenta-se um desconforto resultante do desequilíbrio. Quando estamos desequilibrados com os horários, a tendência é que isso também afete nosso apetite, para mais e para menos. Cerca de 15% da população tem que se adaptar ao que chamamos de turnos de trabalho. É o caso dos plantonistas e enfermeiros, ou dos comissários de bordo, ou de quem trabalha em casas noturnas. Essa constante quebra de ritmo é associada a maiores riscos de obesidade e consequências cardiometabólicas, conforme as referências listadas nesse módulo. Viver em desarmonia com os ritmos naturais pode levar ao que chamamos de disrupção circadiana, um desequilíbrio que afeta células e tecidos do corpo e que pode dar origem à síndrome metabólica, prejudicando processos metabólicos e fisiológicos de diversas formas. Diabetes, depressão e desordem bipolar são alguns dos desequilíbrios que também podem estar relacionados com essa disrupção. Traduzindo em termos práticos, viver fora dos ritmos da natureza cria uma significativa dificuldade para a saúde do corpo e da mente, prejudicando a sua produtividade e todo o delicado equilíbrio dos sistemas hormonais do organismo, inclusive os hormônios responsáveis pelo bem-estar, pela manutenção da juventude e da massa muscular, pelo bom humor, pela acuidade mental e muito mais. Tudo isso pode ser resumido novamente parafraseando Hipócrates: perdemos a saúde conforme nos afastamos da natureza. O que também significa que podemos nos reequilibrar entrando em harmonia com os nossos ciclos. O Sol é tão determinante para a existência humana que sempre foi reverenciado por inúmeras culturas ancestrais como uma divindade. Para os japoneses, Amaterasu. Para os gregos, Apolo ou Hélios antes dele. Para os hindus, Surya. Para os nativos brasileiros, Tupã. Toda a vida natural é influenciada pelo Sol. Luz do Sol aumenta a produção de serotonina. Um dia ensolarado nos deixa mais propensos ao sorriso, enquanto que um dia nublado nos conduz à introspecção. Essa alternância é saudável e importante. Quando em demasia, porém, a ausência do Sol explica por que moradores das regiões próximas aos polos, que enfrentam longos períodos de inverno escuro, apresentam as maiores taxas de depressão e suicídio do planeta. É o caso de países como a Finlândia, a Noruega e a Suécia. Países prósperos, que demonstram que mesmo todo o conforto material não é suficiente para compensar a ausência dos fatores de equilíbrio da natureza. Essa é uma questão tão importante que o próprio governo subsidia viagens para os seus habitantes a países ensolarados no pico do inverno. A luz do Sol é também a principal fonte a partir da qual o corpo sintetiza a vitamina D, uma das mais importantes substâncias para a saúde. O colesterol da pele interage com a luz e se transforma nesse importante hormônio, o qual está relacionado com a ativação de mais de 2.000 genes pró-saúde, com o fortalecimento dos músculos e dos ossos, com a prevenção da esclerose múltipla e inclusive com a proteção do sistema cardíaco. Em 2013, cientistas da Dinamarca apontaram que a exposição saudável ao sol reduz a incidência desse tipo de desequilíbrio. É impressionante a quantidade de estudos recentes publicados sobre os efeitos da vitamina D na saúde do corpo. Em 2010, um estudo realizado em Veldhoven, na Holanda,
demonstrou que apenas 1 hora de exposição ao sol resulta em aumento de 69% dos níveis séricos de testosterona nos homens, um hormônio fundamental para fortalecimento muscular, foco, liderança e libido. Em 2014, um outro estudo demonstrou que mulheres que passam 1 hora ou mais do seu dia sob a luz do sol possuem diminuição substancial da possibilidade de desenvolver câncer de mama. Ainda em 2014, constatou-se que mais vitamina D resulta em menos incidência de hipertensão. Em 2015, um estudo na Universidade de San Diego relaciona menor taxa de vitamina D no sangue com maior incidência de câncer pancreático. Mais e mais, a ciência comprova aquilo que nossos ancestrais sabiam: sol é vida. Acompanhar o sol é algo sábio, eu recomendo. De acordo com as instituições de cronobiologia, existe uma hora ideal para cada atividade. Quero te propor mais um experimento. Experimentar por 21 dias, organizar a sua rotina em torno dessas sugestões. Como sempre, todo o sistema proposto aqui no curso não é um conjunto de regras, mas é um conjunto de referências. Essas referências estão disponibilizadas para você se inspirar a experimentar com elas, fazendo ajustes de acordo com seu estilo de vida e individualidade. Criamos especialmente para esse módulo um material que vai te ajudar a visualizar os horários do ciclo circadiano. Como sempre, você pode baixá-lo na seção de materiais didáticos. Entre 6 e 9 horas é a primeira parte da manhã. Naturalmente, o melhor momento para despertar é junto com o nascer do sol. No hipotálamo temos uma região com células especializadas chamada de núcleo supraquiasmático, que é o centro principal de regulação dos ritmos circadianos. Ele se conecta ao sistema nervoso central e à glândula pineal, uma glândula menor do que uma amêndoa, localizada no centro do cérebro, responsável pela produção de melatonina, fazendo a comunicação entre eles. Essa região é extremamente sensível aos estímulos luminosos do ambiente, e quando a luz é captada por células especializadas, conectadas aos olhos, se comunica diretamente com a glândula pineal, sinalizando a interrupção da produção de melatonina, ao mesmo tempo que aciona o sistema nervoso central para que ative outras glândulas e hormônios estimulantes, incluindo o cortisol, a adrenalina e a serotonina. Por ser extremamente sensível, seu sistema recebe a informação da luminosidade mesmo quando está de olhos fechados. Por isso, o melhor despertador é a própria luz do alvorecer, através de uma fresta na janela. Despertar com a luz é muito mais suave, confortável e eficiente do que ser bruscamente acordado com o barulho de um despertador. A luz é o sinal perfeito para comunicar o fim do período de repouso para a biologia. A ciência comprovou isso e o mercado tratou de criar equipamentos que te permitem despertar com a luz. Eu tenho um e recomendo. Mas, se você não precisa regular seu horário para despertar antes do dia raiar, basta deixar a janela aberta de forma a permitir que seu quarto se ilumine junto com o chegador do sol. Experimente por alguns dias. A forma como você desperta faz muita diferença. Logo após acordar, você deve seguir com o ritual matinal que criou para si mesmo. No primeiro módulo, disponibilizamos o livro Ritual Matinal Extraordinário, que oferece dicas de como construir seu próprio ritual. Lembre-se de começar o dia hidratando seu corpo com água, limão, complementos e sal. O sal tem a função de estimular as glândulas adrenais, que produzem cortisol e te despertam para fazer e acontecer no dia. Você pode estimular ainda mais as glândulas deitando-se com as pernas para cima, logo após beber sua água com complementos. Permaneça assim por 4 minutos. Esse é o horário perfeito para meditar e se preparar internamente para o dia. É o horário bom para ingerir vários suplementos de ativação, para realizar estratégias antioxidantes e para determinar como o seu metabolismo digestivo irá funcionar a partir da escolha do que você come ou do que você não come. Esse horário também pode ser usado para algum tipo de atividade física de ativação, como uma corrida ou uma caminhada vigorosa. A prática de atividade física aeróbica em jejum, como caminhar, correr, nadar ou pedalar, traz benefícios comprovados para a oxidação de gordura, o que melhora a composição corporal e o perfil sanguíneo, de acordo com diversos estudos. Não precisa ter medo de se exercitar em jejum. Já existem muitas evidências que demonstram que isso é totalmente aceitável e até benéfico, dependendo da intensidade e finalidade, e como sempre, da individualidade. Pode ser, contudo, que o seu corpo peça algum tipo de nutrição antes do treino. Eu pessoalmente aprecio o Bulletproof Coffee. A receita também está no material do primeiro módulo. Se você faz treino pesado pela manhã, os estudos que eu acompanho sugerem comer bem depois de treinar, e não antes.
Esse é também um horário excelente para a prática de yoga e exercícios de respiração. Alongar o corpo e respirar profundamente é uma excelente forma de exercício que traz benefícios diferentes do treino aeróbico e do treino com pesos. Você também pode aproveitar esse horário para mandar e-mails importantes. E-mails enviados pela manhã têm mais chances de serem lidos e respondidos rapidamente. Entre 9 e 12 horas é a segunda parte da manhã. É o chamado Brain Time, o horário que estamos no pico da capacidade de foco mental. Sem dúvida, o melhor horário para produzir e se focar no trabalho. Aproveite esse horário para realizar as prioridades do dia. Se precisar marcar reuniões importantes, brainstorms criativos e outras tarefas que requerem muita energia mental, esse é o momento certo. Mas pode ser que a falta de foco seja justamente uma das suas principais dificuldades. Alguns pesquisadores apontam que o nosso attention span, ou o período que conseguimos manter a atenção sem desviar a mesma para pensamentos difusos ou divagações, é hoje menor do que nunca. Isso tem a ver com uma série de fatores, mas talvez o principal deles seja o incrível fluxo de informações e constantes interrupções que sofremos a cada instante através do nosso aparelho celular. Da introdução do smartphone até os dias atuais, nossa capacidade de foco foi reduzida em uma média de 35%. Isso é muito, e por isso é sugerida a adoção de uma disciplina com a tecnologia. Conforme expliquei no vídeo de introdução, é comprovado que somos mais produtivos quando fazemos uma coisa de cada vez. Assim, a sugestão é reservar horários do dia para verificar suas mensagens no smartphone. Reservar um período específico para responder e-mails, outro para ler notícias ou estudar online, enfim, realmente evitar ficar saltando de galho em galho. A própria alimentação afeta muito a qualidade de foco. Os princípios do coma fora da caixa, que sugerem uma alimentação pura e rica, baseada em gorduras naturais e livre de substâncias como adoçantes artificiais que provocam hiperatividade e outros problemas, contribuem para melhorar a capacidade de foco e a produtividade. Estar em contato com a natureza é também, de acordo com os pesquisadores, uma forma de cultivar o foco no momento presente. Mas, se você está seguindo a sugestão de cultivar um período de silêncio e presença matinal, com certeza vai perceber que esta é possivelmente a mais eficaz prática de fortalecimento do foco. Estar em silêncio, mantendo a atenção na presença e trazendo-a de volta no momento em que você percebe que ela se desviou do foco, é como uma musculação para o attention span. Seus benefícios vão além do momento em que está sendo praticado, se estendendo ao longo do dia e se fortalecendo ao longo dos meses e anos de prática. Aos poucos, torna-se claro que cultivar um instante de silêncio antes das suas principais atividades faz toda a diferença em sua vida. Entre 12 e 14 horas é o meio do dia, horário de pico metabólico e digestivo, ideal para uma refeição farta, equilibrada e rica em gorduras naturais para ativar os processos do fígado. Também é a hora certa para um banho de sol nutritivo. Sim, o melhor momento para nutrir o corpo com a exposição solar é, contrariando as recomendações comuns, quando ele está a pino. É o momento em que os raios UVB, responsáveis pela síntese de vitamina D, estão no ápice. É claro que para dar certo precisa ser um banho de sol sem protetor solar. Afinal, o protetor bloqueia justamente os raios UVB. Mas meu dermatologista me proibiu de tomar banho de sol sem protetor. Compreendo, mas não se preocupe, será um banho rápido, de 15 a 20 minutos para quem tem pele clara e de 30 minutos para quem tem pele escura. É o necessário para o corpo gerar entre 15.000 e 20.000 UIs de vitamina D, mais que o suficiente para a excelência da saúde e muito mais do que os míseros 400 UIs de vitamina D3 recomendados pelas instituições oficiais como sendo o suficiente. É claro que não é o suficiente, conforme indicam os estudos relacionados nos links e referências. Luz do sol é necessária para compor a prosperidade nutricional que irá te permitir desfrutar dos níveis máximos de otimização de saúde que são possíveis para a sua individualidade. Um rápido banho de sol nutritivo no meio do dia pode transformar sua saúde de muitas formas. Vale a pena exercer a criatividade e criar a oportunidade para isso. Você pode fazer isso caminhando em um parque sem camisa por 20 minutos no intervalo do almoço, por exemplo. Quanto menos roupa, melhor, mas faça o melhor possível dentro das circunstâncias. Ao fim do banho de sol, vista-se novamente e retorne ao trabalho. Não tome banho para não lavar aquilo que ainda está na superfície da sua pele e permita que essa substância seja assimilada pelo corpo. Vale a pena fazer um pequeno esforço para se nutrir do sol. Esse é um bom momento para trabalhar em atividades que não exigem tanto foco
como responder e-mails, por exemplo. Após o almoço, existe uma tendência em ter uma queda de energia, especialmente se você comeu muito e especialmente se você comeu carboidratos como base da sua refeição. Por isso, é saudável mover o corpo logo após comer. Por isso foi sugerida a caminhada com um banho de sol. Também vale a pena adotar estratégias que podem te ajudar a se manter alerta. Já experimentou trabalhar em pé? É uma tendência nas principais empresas de tecnologia do Vale do Silício. Após a realização de estudos que demonstram significativos benefícios na produtividade, Google, Apple e Facebook disponibilizam as chamadas Standing Desks. Essas mesas podem ser adaptadas a esteiras de caminhada, para possibilitar não só a execução das tarefas de pé, mas uma atividade física constante e suave ao longo do dia. Para a saúde, é muito mais interessante passar horas do dia se movendo do que passar o dia sentado e se mover por apenas 45 minutos na academia. Ficar sentado em demasia, aliás, tem sido cada vez mais relacionado com uma série de problemas crônicos de saúde, incluindo vários tipos de câncer, diabetes e doenças cardíacas. De acordo com o Dr. James Levine, da Mayo Clinic de Arizona, sentar em excesso é mais perigoso do que fumar, mata mais pessoas do que o HIV e apresenta mais riscos do que saltar de paraquedas. Estamos aos poucos nos matando de tanto ficar sentados. Você já reparou que o homem moderno passa a maior parte da sua vida sentado? Da cama para o banco do carro, depois para a cadeira do escritório e finalmente para o sofá da sala. Nossos ancestrais não viviam assim. O corpo humano foi feito para se mover e depende do movimento para se manter saudável. Aproveite cada pequena oportunidade que o dia te oferece para se mover. Escolha a escada ao invés do elevador, carregue suas compras e experimente trabalhar de pé. Encontre uma mesa ou bancada que te possibilite essa postura ou crie essa possibilidade adicionando uma caixa em sua mesa de trabalho. Mesmo que você não possa caminhar pela ausência de uma esteira, estar de pé já proporciona um exercício isométrico importante que tonifica pernas, abdômen, glúteos, sem mencionar que é uma postura que te estimula a respirar de forma mais completa. Finalmente, um detalhe importante, é sugerido não beber nada cafeinado depois das 14 horas. Isso influencia negativamente a sua capacidade de entrar em repouso profundo mais adiante. Entre 15 e 18 horas é a segunda parte da tarde. É o melhor momento para atividades que exigem coordenação motora e força muscular. Horário perfeito para a prática de atividade física intensa, como corrida ou musculação. Embora seja muito importante estar em constante movimento, é também importante a prática de atividade física intensa e de curta duração para o fortalecimento do corpo como um todo. Para fins de condicionamento e fortalecimento, a atividade física intensa e de curta duração é mais eficiente e saudável do que a atividade física moderada de longa duração. Compare, por exemplo, o corpo de um praticante de maratona com o corpo de um praticante de corrida de 100 metros rasos e perceba a diferença. Enquanto o maratonista de longa data desgasta e envelhece seu corpo prematuramente com a produção exagerada de radicais livres, o praticante de atividades curtas e intensas fortalece seus músculos e tonifica seu metabolismo. Exercícios curtos e de alta intensidade são, de acordo com pesquisadores japoneses, a forma mais eficiente de acelerar o metabolismo e gerar queima de gordura corporal. O Dr. Izumi Tabata criou em 96 um protocolo com seu nome, o Tabata, que ensina uma forma de treino de 4 minutos de duração que é extremamente desafiador. Em resumo, são 20 segundos de um exercício de altíssima intensidade, como por exemplo um tiro de corrida, depois 10 segundos de descanso, repetir 8 vezes, totalizando 4 minutos. Apenas 4 minutos, mas intensamente desafiadores. De acordo com essa pesquisa, esse tipo de atividade estimula os dois sistemas de geração de energia, aeróbico e anaeróbico, gerando uma ativação tão profunda e também um débito na oxigenação dos tecidos que acelera o metabolismo do corpo por até 48 horas. É claro que essa é uma atividade física para praticantes avançados. Quando bem executada, faz com que você sinta que atravessou os 4 minutos mais longos da vida. Mesmo assim, a prática de atividade física intensiva e intervalada, caracterizada pela sigla HIIT, é uma excelente ferramenta para fortalecer o corpo, queimar gordura e melhorar o condicionamento. Em apenas 15 minutos, 3 vezes por semana, é possível gerar benefícios incríveis para a saúde, o que a configura em uma opção excelente para quem tem pouco tempo, mas quer desfrutar daquilo que só a atividade física pode proporcionar. Criamos um material que está disponível para ser baixado, que te ensina os fundamentos sobre como iniciar a prática do HIIT, com dicas especiais para iniciantes. Vale a pena conferir e experimentar. Muitas pessoas pensam que o treinamento com peso ou a musculação é algo só para atletas ou para gente preocupado com a estética. Longe disso.
O treino com pesos fortalece os ossos e evita a perda de massa muscular, algo que acontece naturalmente com a idade. Se você não se exercita rotineiramente, a massa muscular da juventude aos poucos se transforma em gordura intramuscular e visceral, algo que aumenta drasticamente o risco de doenças diversas. Isso mesmo, massa muscular não é só força e beleza, é também saúde. Ao mesmo tempo, quanto mais massa muscular você tem, mais energia o corpo gasta passivamente para sustentá-la, o que ajuda a transformar alimento em energia para os músculos ao invés de tecido adiposo ou gordura localizada. Esse tipo de atividade física também promove o fortalecimento dos tendões e do tecido conectivo, o que melhora o desempenho motor e reduz a chance de se machucar em atividades ou acidentes. O treino de força te deixa mais fisicamente apto para realizar as ações do dia a dia. Resumindo, treinamos para estar aptos para quando precisamos. Poucas coisas reduzem a nossa autoestima tanto quanto ser incapaz de dar conta das demandas físicas da vida. E falando nisso, treinar a força te deixa assim mais bonito e confiante em si, algo que é bom também. Descartando as obsessões modernas e o culto exagerado ao físico, um cuidado em estar bem e bonito te ajuda a estar mais feliz em ser quem você é, e isso afeta a sua psique positivamente. É preciso confiar em si mesmo para ser feliz, e estar forte e saudável ajuda nesse propósito. Dessa forma, eu realmente recomendo que você procure somar esses 3 tipos de atividade física à sua rotina semanal. 1. Treinos de fortalecimento e construção muscular. 2. Treinos de alta intensidade intervalados, como os tiros de corrida, por exemplo. 3. Treinos de flexibilidade e respiração, yoga ou pilates. E, aos finais de semana, alguma atividade física que te coloque em contato direto com a natureza. Caminhada em trilhas que te levam até uma cachoeira, por exemplo. Poucos passeios podem ser mais saudáveis e recompensadores. De volta à cronobiologia, o fim da tarde é, de acordo com evidências, o momento em que os músculos estão no ápice da sua força, e também quando a percepção do esforço encontra-se no seu melhor momento. É importante notar que existem 2 grupos de pessoas, que variam de acordo com sua individualidade no que tange ao metabolismo e seus períodos circadianos. Temos as chamadas cotovias, que geralmente acordam com muita vitalidade pela manhã e se beneficiam de praticar exercícios mais cedo, ou as chamadas corujas, que são mais fortes e vivas no período do fim da tarde. Porém, a maioria das pessoas, entre 60% a 70% da população, são indiferentes quanto a isso. O mais importante aqui é você gravar a importância da atividade física dentro de um estilo de vida saudável. Mesmo que você não tenha flexibilidade de horário que te permite se exercitar nos períodos ideais, mexa seu corpo, desafie seu corpo, fortaleça seu corpo. A atividade física é um dos principais responsáveis pela qualidade de vida e um dos principais elementos no conjunto de hábitos que te ajudam a envelhecer bem. Não há nutrição que seja suficiente para te levar ao ápice do bem-estar sem que esteja associada à prática de atividade física. Talvez a principal vantagem de se exercitar no fim da tarde é que a ativação do metabolismo proporcionada pela atividade física cria as condições certas para digerir e assimilar aquela que deve ser a segunda refeição mais farta e nutritiva do dia, um jantar mais cedo, entre 5 e 6 horas da tarde, à moda dos americanos. Jantar mais cedo te ajuda a dormir melhor e está mais equilibrado com o horário em que o metabolismo está mais ativo. Se você tiver fome de noite, mais tarde, será bem menor e poderá ser resolvida com uma leve ceia. Experimente jantar mais cedo e nos conte como foi nos comentários. Idealmente, você deve usar esse período para, no máximo, fechar as últimas pendências do trabalho ou atividades que não demandam tanta energia, como os e-mails, por exemplo. Esse é um tempo ideal para estudar, ler um bom livro, meditar, conversar e se engajar em atividades sociais leves. É também um bom momento para criar e fazer arte. Como a mente está cansada da objetividade do dia, o acesso aos estados criativos do cérebro fica mais fácil no fim do dia. De forma a ir se desligando da atividade mental, desconecte-se do seu smartphone e do seu computador, dando aos seus olhos um descanso. Durante o dia, prevalecem as luzes azuis, de ondas curtas. É esse tipo de frequência de luz, presente nas lâmpadas frias ou nas LEDs brancas das telas, as principais responsáveis por bloquear a produção de melatonina. De acordo com as pesquisas, os LEDs brancos são 5 vezes mais eficientes em bloquear a melatonina do que as lâmpadas incandescentes tradicionais, hoje consideradas antigas. A luz afeta diretamente a produção de melatonina, o chamado hormônio da escuridão, o qual é principalmente secretado pela diminuta glândula pineal durante as horas de escuro. Se você precisar usar seu computador
tablet ou smartphone no período da noite, filtre as luzes azuis com um programa ou aplicativo apropriado, como o F-Lux para Mac ou Windows ou o Twilight para Android. Quanto mais atento você fica para a sensibilidade desses mecanismos sutis do seu corpo, mais a luz artificial noturna te incomoda. Isso te deixa atento para evitá-la e encontrar soluções para minimizar a sua exposição. Essa é realmente uma questão importante, e vários cientistas consideram a luz artificial uma forma de poluição danosa para a saúde. 95% das pessoas que não dormem bem afirmam usar algum tipo de eletrônico com luzes intensas antes de dormir. TV, smartphone, tablet, computador. Uma outra opção para minimizar a exposição do seu corpo a esse tipo de iluminação é usar óculos amarelados especiais que filtram as luzes azuis para assistir TV de noite sem atrapalhar sua produção de melatonina. Aproveitando, fica aqui uma dica. Escolha aquilo que você assiste na TV com o mesmo cuidado que você tem para escolher aquilo que alimenta e nutre o seu corpo. Sua mente irá absorver o repertório e as impressões daquilo que você assiste. Procure assistir aquilo que te inspira uma vida melhor e mais construtiva. Pessoas extraordinárias aproveitam cada oportunidade para evoluir e se aperfeiçoar, até mesmo no seu tempo livre. Entre 21 e 22 horas é a preparação do ritual noturno. Se você seguiu as sugestões desde o princípio do dia, expôs o seu corpo às luzes intensas do sol, exercitou-se e se alimentou bem, quando chegar nessa fase do dia, seu corpo naturalmente está se sintonizando com a sonolência e liberando os hormônios que encaminham para o repouso regenerativo. Compreenda que tudo está interligado. Como você escolheu viver durante o dia influencia na qualidade do seu sono, que influencia tremendamente em diversos setores da sua qualidade de vida no dia seguinte. Prepare-se para dormir com um banho morno para liberar o excesso de calor do corpo e refrescá-lo, algo que ajuda na qualidade do sono. A temperatura e a escuridão do ambiente onde você dorme é também fundamental para o ritual de repouso noturno. Um banho de banheira relaxante, com 4 colheres de sopa de cloreto de magnésio, pode ser um remédio para casos extremos de tensão muscular e decorrente insônia. Mas dormir é uma arte, e preparamos um livro digital completo com as principais dicas para um repouso profundo. Está na área de material didático, é só baixar. Hora de entrar em sono profundo e regenerativo para que o corpo possa se recuperar e recarregar para o próximo dia. Uma boa noite de sono profundo e reparador se traduz em um dia seguinte mais produtivo, com melhor cognição, desempenho esportivo, capacidade de lidar com estresse, aspecto da pele, capacidade de aprender coisas novas e habilidade de manter o bom humor. É de conhecimento comum que os adultos devem se proporcionar pelo menos 7 a 8 horas de sono por noite. Uma avaliação sistêmica conduzida pela Universidade de Warwick observou que o risco de mortalidade é aumentado em 12% entre as pessoas que dormem menos de 6 horas por dia, mas que o risco também é aumentado em impressionantes 30% entre as pessoas que dormem mais de 9 horas por dia. Ou seja, dormir bem é como comer bem. A sugestão é prover-se com o suficiente, sem exageros. Por ser um problema comum, a dificuldade em dormir bem impulsionou toda uma indústria, a dos remédios do sono. É uma indústria de faturamento anual superior a 5 bilhões de dólares no mundo. O uso de remédios para dormir, entretanto, traz vários riscos, como de ficar sonolento ao longo do dia, problemas de memória, depressão e mudanças indesejáveis na estrutura do cérebro, ou seja, cobram um preço alto. Existe evidência suficiente de que o sono é essencial para a saúde. Dormir é um estado anabólico, durante o qual o corpo repõe seus estoques de energia, regenera tecidos e produz proteínas. Quando você dorme profundamente, seu corpo libera hormônio de crescimento, o antídoto para o cortisol, que amplifica o sistema imune, otimiza seu desempenho sexual, reduz o estresse, ansiedade e auxilia no reparo dos músculos e na queima de gordura acumulada, além de diminuir a velocidade do relógio biológico, do envelhecimento. O que mais a sua saúde pode querer? A liberação do hormônio de crescimento acontece desde a primeira hora do sono, mas tem o seu ápice às 2 da manhã. Nesse período, acontece o sono mais profundo, e definitivamente não é bom desperdiçar essa oportunidade biológica estando acordado nesse horário. A melatonina continua seu ciclo até que os sensores do corpo percebem um gradual aumento de luminosidade. É o sol que vem anunciando um novo dia, cortando a produção da melatonina e novamente estimulando o ciclo de atividade, liberando inicialmente o cortisol e mais tarde adrenalina e serotonina. É isso. Pratique hoje essas dicas e ajustes em seu estilo de vida para transformar o amanhã em seu melhor dia. Quem ama a si mesmo trata seu corpo como um artefato precioso, porque compreendeu que ele é essencial para uma vida feliz de verdade.
O ser humano é absolutamente diverso em suas apresentações e pequenas diferenças. Nos diferenciamos no tom da pele, na composição corporal, em nossas sensibilidades e predisposições e, sobretudo, em nossa forma de perceber a vida. Do ponto de vista genético e biológico, entretanto, as raças humanas são indiscutivelmente inexistentes. O genoma humano tem apenas 6,3% de diferença máxima entre as chamadas raças. A diferença entre um japonês, um caucasiano e um negro está em pequenos detalhes. Nossas semelhanças superam nossas diferenças. Cientificamente, podemos dizer que o conceito de raças é uma falácia. Só existe uma raça humana, com pequenas diferenças e variações. Somos todos parentes. É claro que um indivíduo extraordinário nem precisa de comprovação científica para perceber isso. Racismo e outras formas de divisão são crenças limitantes que aprisionam o ser humano em caixas. E aqui pensamos, comemos e vivemos fora da caixa. Ao mesmo tempo, os pequenos detalhes que nos diferenciam não são irrelevantes. Conhecer sua individualidade é uma chave importante para quem quer atender às necessidades da própria saúde de uma forma otimizada. Assim como jamais existiu uma impressão digital igual a outra, nunca houve um corpo humano idêntico, nem no nível físico, nem no mental, nem no emocional. Você é uma obra de arte da natureza. Nunca houve ninguém como você e nem nunca haverá. Você é único. Dentre os diferentes sistemas que nos dão referências para compreender os detalhes da nossa individualidade está o sistema de doshas, criado pela Ayurveda. Ayur significa vida, Veda significa ciência ou conhecimento. Trata-se de um sistema de compreensão da saúde ancestral da Índia, com estimados 5.000 anos de existência, que surpreende os estudantes ocidentais modernos com sua harmonia e com a sua completude. Na Ayurveda, a saúde é definida como o estado dinâmico de equilíbrio entre mente, corpo e o ambiente. Tudo a ver com a epigenética e a medicina natural preventiva. Está muito além do escopo desse curso estudar detalhadamente a Ayurveda, mas o seu sistema de doshas nos ajuda a compreender um tanto sobre individualidade biológica e constitucional. Também conhecidos como tipos psicofísicos, já reconhecendo a íntima relação entre corpo e mente, os doshas expressam combinações de características físicas, emocionais e mentais. Os 3 doshas, Vata, Pitta e Kapha, são derivados dos 5 elementos: terra, água, vento, fogo e éter. Vata é composto de éter e ar, Pitta é composto de fogo e água, Kapha é composto de terra e água. Todos esses elementos estão presentes em cada indivíduo humano, mas a proporção varia. Isso determina o dosha individual predominante. Os doshas governam processos físicos e mentais de acordo com as propriedades dos elementos e constantemente mudam em resposta às nossas ações, pensamentos, emoções, os alimentos que comemos, as estações e quaisquer outras entradas sensoriais que alimentam a nossa mente e o nosso corpo. Quando vivemos no cumprimento de nossas naturezas individuais e fazemos escolhas dietéticas e de estilo de vida adequados para essa individualidade, promovemos o equilíbrio dentro dos nossos doshas. É na gestação que os doshas predominantes são determinados. Como em uma receita de bolo, os elementos da natureza vão sendo integrados ao feto e moldando-se em proporções variáveis. Alguns indivíduos têm mais do elemento fogo na sua estrutura, outros do elemento água, outros do elemento ar. Essa proporcionalidade determina a constituição e as tendências de cada indivíduo ao nascer, seus pontos fracos e fortes. De forma simplificada, agravamos um dosha com alimentos ou práticas que possuem características semelhantes. Um exemplo: uma pessoa de dosha Pitta, com predominância de fogo em seu sistema, tende a se agravar com excessos de estresse ou com alimentos apimentados, termogênicos. Outro exemplo: uma pessoa com dosha Vata, com predominância de ar, se desequilibra com excesso de alimentos fermentáveis, como os oligosacarídeos, o que pode gerar excesso de gases, ar. Ambientes com muitos estímulos podem acentuar a sua atividade mental e conduzir a um esgotamento também. Os vatas precisam de paz e quietude e de uma alimentação que não fermente tanto. É importante perceber qual é o seu dosha predominante e evitar aquilo que o agrava, aquilo que o acentua. Calor agrava fogo, frio o equilibra. Semelhante agrava semelhante. Oposto equilibra o dosha. No material didático desse módulo está disponível uma tabela de alimentos e práticas específicas para o equilíbrio de cada dosha. Vale a pena experimentar com essas indicações. Vamos então estudar cada dosha e compreender suas características básicas. Vata deriva dos elementos do espaço e do ar e traduz-se como o vento, ou aquele que movimenta as coisas. É a energia do movimento e a força que governa toda a atividade biológica.
Vata é muitas vezes chamado de rei dos doshas. Assim como o vento em equilíbrio fornece movimento e expressão ao mundo natural, o indivíduo Vata equilibrado é ativo, criativo e dotado com uma capacidade natural de expressar e se comunicar. Quando o vento se desequilibra e se torna um furacão, qualidades negativas rapidamente ofuscam esses atributos positivos. Sinais comuns de desequilíbrio Vata incluem ansiedade, incapacidade de focar a atenção, agitação mental excessiva e distúrbios corporais relacionados à secura, como pele seca, constipação e formação de gases. As características essenciais de Vata são secas, ásperas, leves, frias, sutis e móveis. Um indivíduo de Vata apresentará características físicas e mentais que refletem essas qualidades em um estado equilibrado e desequilibrado. As principais localizações de Vata no corpo são o cólon, intestino grosso, as coxas, os ossos, articulações, orelhas, pele, cérebro e tecidos nervosos. São as áreas que requerem mais atenção nesses indivíduos, o cólon e o sistema nervoso em especial. Fisiologicamente, Vata governa qualquer coisa relacionada ao movimento, como a respiração, a fala, os impulsos nervosos, os movimentos nos músculos e tecidos, a circulação, assimilação de alimentos, eliminação, micção e menstruação. Psicologicamente, Vata governa a comunicação, criatividade, flexibilidade e rapidez de pensamento. Algumas palavras-chave para um tipo Vata sempre se lembrar para cuidar bem de si: aterramento, aquecimento, rotina. Algumas maneiras de equilibrar um tipo Vata. Primeiramente, através da nutrição, da escolha dos alimentos. Todos os alimentos têm os seus respectivos elementos predominantes. Então, alimentos que têm excesso de vento vão agravar Vata, e alimentos que acalmam Vata são os mais preferíveis dentro desse tipo de configuração. Isso se aplica a todos os doshas. Depois, comer e trabalhar em um ambiente pacífico e silencioso. Vata se equilibra na harmonia, na paz. Atividades saudáveis e contemplativas, como passar tempo na natureza, também auxiliam Vata. Seguir uma rotina diária regular, dormir cedo, meditar diariamente, praticar exercício físico suave como yoga, natação, tai chi ou caminhada são maneiras de equilibrar esse biotipo. É claro que determinadas escolhas também desequilibram esse biotipo. Por exemplo, se nutrir dos alimentos que o agravam, comer quando ansioso ou deprimido, comer enquanto trabalha ou caminha, excesso de álcool, café, chá preto ou estimulantes, cigarro, exposição excessiva ao vento, voos longos, rotinas muito irregulares, deitar-se tarde da noite, todas essas são práticas que desequilibram o Vata. O dosha Pitta deriva dos elementos do fogo e da água e se traduz como aquele que cozinha ou aquele que transforma. É a energia da digestão e do metabolismo no organismo. Funciona através de substâncias transportadoras, como ácidos orgânicos, hormônios, enzimas e bile. Suas características essenciais são oleosas, aguadas, quentes, leves, móveis, líquidas e ácidas. As principais localizações de Pitta no corpo são o intestino delgado, estômago, fígado, baço, pâncreas, sangue, olhos e suor. Fisiologicamente, Pitta fornece ao corpo calor e energia através da quebra de complexas moléculas de alimentos. Ele governa todos os processos relacionados com a conversão e transformação, seja no plano da mente, seja no plano do corpo. Psicologicamente, Pitta governa a alegria, a coragem, a força de vontade, a raiva, o ciúme e a percepção mental. Pitta também fornece a luz radiante do intelecto. Um tipo Pitta equilibrado é um excelente líder. Um Pitta desequilibrado é um chefe insuportável. Assim como uma fogueira pode se transformar em um incêndio florestal sem cuidados adequados, o fogo interno da mente e do corpo deve ser mantido sob controle. O indivíduo Pitta equilibrado é abençoado com uma disposição alegre, com intelecto afiado e com coragem para enfrentar os desafios da vida. Quando o fogo da mente e do corpo tornam-se indisciplinados, porém, a risada alegre rapidamente se torna o grito da cólera. A raiva e o egoísmo são os atributos de um Pitta desequilibrado, resultando num indivíduo amargo com a vida e arrogante com os outros. Há um ditado ancestral que diz que os indivíduos Pitta desequilibrados não vão para o inferno, eles criam o inferno onde quer que estejam. O Pitta desequilibrado se manifesta no corpo como infecção, inflamação, erupções cutâneas, acne, úlceras, azia e febre. Palavras-chave para um tipo Pitta sempre se lembrar para cuidar bem de si: frescor, calma e moderação. Existem algumas pequenas atitudes que ajudam a equilibrar o fogo no organismo. Por exemplo, banhos gelados, quando assim necessário, líquidos refrescantes,
alimentos mais adocicados no paladar e mesmo respirar suave e profundamente, praticar atividades relaxantes. Existem também pequenas atitudes que desequilibram o tipo Pitta. Brigar ou discutir, por exemplo, comer enquanto está com raiva, passar muito tempo no calor, fumar cigarros, trabalhar excessivamente, ser excessivamente competitivo. O dosha Kapha deriva-se dos elementos da terra e da água e é traduzido como aquele que adere. Kapha é a energia de construção e lubrificação que fornece ao corpo a forma física, a estrutura e o bom funcionamento de todas as suas partes. Ele é o cimento essencial, a cola e a lubrificação do corpo. As características essenciais de Kapha são úmidas, frias, pesadas, maciças, macias, pegajosas e estáticas. Os principais locais de Kapha no corpo são o peito, a garganta, os pulmões, cabeça, linfa, tecido adiposo, tecido conjuntivo, ligamentos e tendões. Fisiologicamente, Kapha umidifica os alimentos, transformando, por exemplo, um pão em água. Dá volume aos tecidos e músculos, lubrifica as articulações, armazena energia e relaciona-se com fluidos corporais frescos, como água, mucosas e linfa. Psicologicamente, Kapha governa a bondade, a paciência, a capacidade de perdoar e também a ganância, o apego e a inércia mental. Assim como uma chuva que nutre e hidrata a natureza pode se transformar numa enchente desenfreada, os fluidos do corpo podem inundar os tecidos corporais, contribuindo para uma forte umidade que pesa o corpo e nubla a mente. Esse ambiente denso, frio e pantanoso torna-se o terreno fértil para uma série de distúrbios corporais, tais como obesidade, congestão da sinus e qualquer coisa relacionada ao muco. Os indivíduos Kapha são os que normalmente retêm peso e excesso de líquido. Precisam sempre se estimular com atividades físicas intensas e fazer uso de termogênicos na forma de temperos e ervas para manter o fogo do metabolismo em alta. Os Kaphas também têm facilidade em jejuar, especialmente quando estão dentro de uma dieta natural saudável e de baixo carboidrato. Quando bem equilibrados, costumam ser os mais robustos, fortes, saudáveis e longevos. Mentalmente, a disposição amorosa e calma do indivíduo Kapha pode se transformar em letargia, apego e depressão. Kapha precisa de fogo, estímulo, para estar ativo. Algumas palavras-chave para um tipo Kapha sempre se lembrar para cuidar bem de si: secagem, estimulação e expressão. Além da nutrição adequada, algo que ajuda bastante o tipo Kapha é a prática de exercícios físicos vigorosos, de ativação, como o HIIT, por exemplo. Também o uso de substâncias termogênicas, como os alimentos picantes, gengibre e pimenta. Algumas práticas de controle emocional ajudam bastante os Kaphas, que são muito emotivos. A prática do desapego, a prática da limpeza emocional, a prática de expressar as próprias emoções. Além disso, algo que equilibra todos os doshas e também Kapha é a prática de dormir cedo e levantar cedo. Existem também atitudes que desequilibram Kapha. Comer para compensar emoções, como entregar-se aos doces quando deprimido, exagerar nos carboidratos, passar muito tempo em climas frios e úmidos, ficar estagnado, não praticar atividade física, não se mover, ficar sentado no sofá, passar a maior parte do tempo dentro de casa assistindo TV e evitar desafios intelectuais. O Kapha requer estímulos mentais para se equilibrar. Sem esses, a sua tendência é a estagnação. Esse breve resumo do conhecimento dos doshas da Ayurveda pode te ajudar a cuidar melhor de si mesmo. O primeiro passo é identificar, diante das informações apresentadas, qual dosha que predomina em você, ou quais os doshas, porque muitas vezes eles se combinam. É possível um indivíduo ser Pitta Vata, por exemplo, combinando características dos dois doshas. É o meu caso. Meu corpo se desequilibra em ambientes quentes e secos, e se reequilibra em ambientes úmidos e frios. Por isso, desde pequeno, eu me sinto muito mais confortável nos dias chuvosos. Tenho facilidade em me comunicar, mas preciso trabalhar e viver em ambientes tranquilos para não sobrecarregar minha sensibilidade. Isso é Vata. Tenho capacidade de liderança, mas se me descuido eu fico mal-humorado. Isso é Pitta. Na saúde, meus pontos fracos são meu intestino grosso, lar do Vata, que requer uma seleção do que eu como para evitar fermentações, e também o meu fígado, que não pode ser sobrecarregado com excessos ou acabo sofrendo com diarreias moderadas. Dessa forma, eu procuro priorizar no meu estilo de vida aquilo que eu sei que equilibra as minhas tendências, seja na alimentação, seja na atividade física, no trabalho, no ambiente onde eu vivo, e eu busco conhecer os antídotos para quando eu sinto que um dos meus doshas está muito agravado. É um cuidado, uma atenção aos detalhes que para mim faz toda a diferença. Eu estou usando o meu caso para te ajudar a observar, dentro do resumo oferecido, como que isso pode se aplicar a você.
No material didático desse módulo, além de uma tabela mais detalhada de alimentos e práticas que podem te ajudar a equilibrar melhor os elementos naturais dentro da sua individualidade, existe também um guia complementar de atividade física individualizada. Talvez você já tenha ouvido os termos ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Essas são características de constituição corporal dentro de uma classificação criada em 1940 pelo norte-americano William Sheldon, que dividiu a estrutura física do ser humano em 3 condições diferenciadas: endomorfia, adiposidade, mesomorfia, muscularidade e ectomorfia, magreza, definindo determinadas características físicas que as diferenciam entre si. Qualquer semelhança com Kapha, Pitta e Vata são mera coincidência, ou será que não? No meu entendimento, essa é uma forma ocidental de entender os doshas, talvez não tão aprofundada e poética, mas que tem aspectos complementares de fisiologia e atividade física que podem te ajudar no trato com seu próprio corpo. Compreender a própria constituição e equilibrá-la através das escolhas diárias é mais um passo importante para a excelência pessoal. Esse estudo continua nos anexos e nas observações diárias. A capacidade de digerir e assimilar alimentos costuma variar entre os indivíduos por uma série de fatores. Assim, entender um pouco sobre a sua própria capacidade de digestão de alimentos te ajuda a otimizar ainda mais a sua saúde, priorizando comer aquilo que seu aparato digestivo consegue processar bem e evitando aquilo que causa inconvenientes para sua individualidade. Para facilitar esse entendimento, vamos estudar o tubo digestivo e as suas configurações. Esse canal é a via navegável mais importante da Terra. Ele inicia na boca e percorre o interior do tronco com múltiplas curvas e estágios até o ânus. Enquanto a maioria das rotas de viagem busca pegar o caminho mais curto entre 2 pontos, o canal digestivo percorre o caminho mais longo possível. Afinal, quanto mais longa for essa jornada, maior a área sobre a qual a digestão pode ocorrer. Primeiramente, o alimento entra no canal digestivo através da boca, onde é mastigado e umedecido com a saliva e as suas enzimas digestivas, como a amilase e a lipase, que iniciam a digestão dos carboidratos e das gorduras. A mastigação é uma das chaves da boa digestão. Uma boa frase é: mastigue seus líquidos e beba seus sólidos. Envolver alimentos, sejam líquidos ou sólidos, em saliva digestiva melhora significativamente sua capacidade de assimilação. Na sequência, o alimento chega ao estômago, onde as proteínas são digeridas e também onde as bactérias são filtradas. Aqui, a digestão pode se iniciar através de enzimas digestivas naturais dos próprios alimentos. Por exemplo, se você comer uma fatia de abacaxi junto com uma porção de peixe, as enzimas do abacaxi, em especial a bromelina, iniciam o processo de decomposição da proteína do peixe. Por esse motivo, vale a pena ingerir alimentos ricos em enzimas, como o abacaxi, o kiwi ou o papaya verde, principalmente em refeições mais densas para facilitar o processo digestivo. No estômago é secretado o ácido gástrico, é aquilo que a Ayurveda chama de Agni, o fogo digestivo. Ele é o principal fator de desmembramento das proteínas e também contribui para a imunidade e para o equilíbrio da flora por higienizar o alimento, eliminando bactérias patogênicas intrusas. Um Agni potente é, de acordo com a Ayurveda, uma das maiores bênçãos para a saúde. Uma boa digestão é a base do processo assimilativo. Afinal, você não é o que você come, você é o que você assimila. Se o seu corpo não consegue desmembrar os alimentos em nutrientes, os nutrientes não podem ser assimilados e os alimentos passam inteiros pelo tubo digestivo. Você já reparou que existem indivíduos com uma excelente capacidade de transformar aquilo que comem? São indivíduos com uma potente digestão, que conseguem comer qualquer coisa sem grandes inconvenientes, pelo menos em curto prazo. São pessoas abençoadas, com um bom Agni, e possuem aquilo que eu chamo de digestão 4x4, pois se dão bem em qualquer terreno. São aqueles que não precisam estar tão atentos àquilo que eles comem. Ao mesmo tempo, existem pessoas com a digestão sensível, que precisam escolher muito bem o que comem, quando comem e com o que combinam. Mais ou menos como uma bicicleta com pneus urbanos que sentem qualquer imperfeição do solo. São pessoas com baixo Agni, pouco fogo digestivo. Para essas, vale estudar uma suplementação de HCl-betaína, uma espécie de suco gástrico exógeno, que você toma logo depois de encerrar uma refeição para compensar a deficiência do corpo e garantir uma boa digestão, higienização e assimilação do alimento. 400 mg costuma ser uma ótima dosagem, você consegue isso em farmácias de manipulação. Um detalhe importante: azia e refluxo são quase sempre causados por pouco ácido clorídrico, e não por muito, diferente do que a maioria das pessoas foi levada a acreditar. É por isso que ambas são mais comuns na terceira idade, quando o Agni tende a estar reduzido, o pH do estômago fica mais alcalino e as bactérias como H. pylori se multiplicam. Quanto menos poder digestivo, mais chance de azia e refluxo.
E é claro que os antiácidos pioram o problema. Existem também formas mais brandas de estimular o suco gástrico que são de grande valia, como por exemplo ingerir alimentos picantes logo no início da refeição. Um shot de suco de gengibre ou uma pitada de pimenta em pó junto a uma dose de suco de limão são exemplos de ótimos digestivos naturais. Vale a pena sempre estar atento à qualidade do Agni. Aliás, evita-se quantidades de líquidos durante as refeições, especialmente os gelados, justamente para não apagar o fogo digestivo. O ácido clorídrico é fundamental para o estágio seguinte da digestão, pois estimula pâncreas e intestinos a secretar suas próprias enzimas digestivas, as quais irão prosseguir na quebra do alimento em nutrientes. Aliás, se o fogo digestivo não é suficiente, corre-se o risco de moléculas não digeridas do alimento passarem aos intestinos, o que pode gerar um conflito com as mucosas e dar início ao processo de criação das intolerâncias. Como se vê, quanto pior a digestão, maior a incidência de intolerâncias alimentares diversas. Seguindo com a jornada, o alimento chega no intestino delgado, onde açúcares simples são absorvidos. As mucosas intestinais fazem, em suas vilosidades, uma seleção do que vão absorver, abrindo-se aos nutrientes e fechando-se para moléculas não digeridas, para evitar que essas entrem no sangue e causem problemas. E quando o intestino está com a sua seletividade prejudicada? Isso é um grande problema. É o que chamamos de síndrome de leaky gut, ou intestinos que vazam. As mucosas ficam muito abertas quando enfraquecidas ou expostas a determinadas substâncias agressivas. O glúten é um dos principais casos, e o fato desse sabotar a capacidade de permeabilidade seletiva das mucosas é o principal motivo da recomendação de evitar o trigo, e a principal causa de tantos e diversos problemas associados ao consumo do mesmo. Por isso, é fundamental zelar pela saúde das membranas digestivas. É um dos pontos mais importantes da saúde como um todo. Em primeiro lugar, cuidar do fogo digestivo, conforme já foi dito. Depois, evitar possíveis ofensores das mucosas, glúten, lactose e outros alérgenos. Na sequência, verificar como está o equilíbrio das bactérias no seu tubo digestivo. Flora intestinal é um tópico importante, que merece uma aula específica. Nós criamos um material muito completo sobre microbioma e saúde intestinal, mas se você quiser se aprofundar no tema, eu recomendo o excelente e atual livro 10% Humano, da Alana Colin, editora Sextante. Quando a flora intestinal está em desequilíbrio, ocorre a disbiose, ou seja, fungos e bactérias patogênicas crescem em excesso e tomam conta do espaço onde deveria haver um equilíbrio de bactérias saudáveis, benéficas, pró-vida. A principal causa da alteração da flora intestinal é a alimentação inadequada e, portanto, a mais importante medida para melhorar é ajustar a qualidade do alimento. Minimizar açúcar e ingerir legumes e verduras de baixo amido já muda bastante o cenário. Você deixa de comer o que nutre as bactérias indesejáveis e prioriza aquilo que nutre as bactérias simbióticas, que ajudam na assimilação e na síntese dos nutrientes, protegendo assim a saúde. As bactérias probióticas são, na verdade, a primeira linha de defesa do sistema imune. Sua importância para o corpo não deve jamais ser minimizada. Açúcares e carboidratos mais simples são 100% assimilados no intestino delgado. Mas se você comeu brócolis, alcachofra ou um figo, as coisas estão apenas começando. É no intestino grosso que os alimentos mais fibrosos são decompostos por uma flora bacteriana específica. Isso acontece, por exemplo, com a celulose, o composto mais comum das plantas da terra. A flora, quando saudável, quebra essas fibras prebióticas dos legumes, verduras e frutas em compostos como o butirato, uma das melhores fontes de energia para o corpo e um verdadeiro bálsamo para as mucosas irritadas. De fato, o butirato é indispensável para a saúde das células intestinais. Sem butirato, elas morrem. Esse é talvez o principal motivo pelo qual as fibras são tão importantes para a saúde dos intestinos. É justamente por ser a maior fonte natural de butirato que a manteiga é considerada um remédio para os intestinos. A Ayurveda confirma isso, considerando a manteiga ghee como um alimento tridosha, ou seja, que equilibra todos os doshas. Exatamente. Alimentos embrulhados em manteiga nutrem as mucosas dos intestinos. Então, se você sofre com inflamação intestinal, colite ou síndrome do intestino irritável, não se esqueça desse alimento. Outra dica importante é a ingestão de glutamina, um composto aminoácido que é usado na síntese de proteínas e é um favorito dos atletas. Ele é uma bênção para os intestinos. Além de energizá-los de forma semelhante ao butirato, a glutamina os auxilia a recuperar a sua permeabilidade, selando fissuras e desinflamando a mucosa. Pode parecer que eu estou passando dicas muito específicas, mas você ficaria surpreso se soubesse a enorme quantidade de pessoas que, de acordo com a estatística, precisam dar mais atenção aos cuidados com seu aparato digestivo. Ainda sobre o intestino grosso. Ele é a principal via de eliminação de toxinas e excessos do corpo.
por isso ele é chamado de esgoto do organismo. Não é de se admirar que há 2.500 anos o mestre Hipócrates tenha afirmado: a morte começa no cólon. Medicinas tradicionais de diferentes eras e a própria medicina integrativa moderna confirmam: a saúde dos intestinos é a base da saúde do corpo. Portanto, é lamentável que um médico convencional estude apenas 4 horas sobre o poder da nutrição em sua formação de 6 anos. Nutrição não é algo menor nem menos importante. Ela é a base da saúde. Ela é mais significativa que remédios. E já que estamos falando de Ayurveda, segue mais um ditado dessa ciência. Quando a alimentação está errada, o remédio é pouco eficiente. Quando a alimentação está certa, o remédio é pouco necessário. Veja como é versátil esse nosso tubo digestivo. Dissolve, higieniza, seleciona, assimila, transforma, desintoxica e elimina. Sua versatilidade também se dá na capacidade de adaptação aos alimentos. Sim, nosso sistema evoluiu de forma a extrair calorias e nutrientes da melhor maneira possível da mais ampla variedade de alimentos. O canal digestivo é uma obra-prima da evolução, maleável, flexível e inteligente. Ele é dotado de centenas de milhares de neurônios, os quais permitem que o intestino interaja de forma minuciosa com os alimentos. Por isso ele é chamado de segundo cérebro. Os intestinos pensam e afetam como o seu cérebro pensa. A serotonina e a dopamina, neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar e pelo prazer, são produzidos em grande quantidade nos intestinos. Aliás, 95% da serotonina é produzida nos intestinos. Será que a qualidade daquilo que você come afeta a sua felicidade? Assim, quando falamos em individualidade digestiva, o primeiro ponto a se considerar é: como está a saúde do seu aparelho digestivo? Seu fogo digestivo é bom? Sua flora está equilibrada? Suas mucosas estão funcionando adequadamente? Seu fígado está desobstruído? Como está o seu pâncreas? Esses dados irão, em muito, determinar os alimentos que o seu corpo terá facilidade ou dificuldade de processar. Se o seu ácido clorídrico é pouco, você terá imensa dificuldade de extrair proteína dos feijões. Se as suas mucosas estão muito irritadas, você precisa de fibras menos ásperas, mais macias, evitando maçã e priorizando papaya, para dar um exemplo. Se a sua flora estiver desequilibrada, você provavelmente precisará evitar os alimentos denominados FODMAPs, ou oligosacarídeos que fermentam com facilidade. Caso contrário, você pode viver como um saco de gases. Se o seu fígado estiver obstruído, a sua capacidade de digerir gorduras fica diminuída. Se você extraiu a vesícula, também. Se o seu pâncreas não está bem, isso pode também prejudicar sua capacidade de digerir as gorduras, mas também de transformar carboidratos em energia. Cada órgão do corpo é um importante tripulante da embarcação. Quando um não está bem, o conjunto é prejudicado e o barco da saúde perde direção. Portanto, se o seu corpo não processa bem as gorduras naturais, investigue. Será que o fígado e o pâncreas estão bem? Que tal procurar um especialista? Esse é o primeiro ponto da individualidade digestiva. O outro está relacionado à sua história genética. Embora o projeto metabólico e digestivo do nosso corpo ainda seja muito próximo do original, pequenas adequações às circunstâncias foram sendo realizadas com o passar do tempo. Com o desenvolvimento da agricultura, algumas populações humanas desenvolveram cópias extra de genes da amilase, para provavelmente poderem lidar melhor com os alimentos amiláceos, como os grãos ou raízes cultivadas. O mesmo acontece com o desenvolvimento da criação de animais. Várias populações humanas evoluíram variantes genéticas que codificavam a persistência da lactase, a enzima que digere a lactose, para poder lidar com o leite, não apenas como bebês, mas também como adultos. Por mais que beber leite de outra espécie como um adulto pode parecer algo estranho, algumas populações humanas desenvolveram essa capacidade. Com a agricultura, os corpos humanos se adaptaram em algum grau para lidar com os novos alimentos. Nossos corpos trazem em si marcas de muitas histórias, e nossa capacidade digestiva conta um pouco dessas histórias. Se seus antepassados recentes foram produtores de leite, existem boas chances de que você possa digerir os lácteos sem problemas. Mas se eles não foram, existem boas chances de que você sofra com diarreia ou outros sintomas de inadequação digestiva quando você bebe leite ou come queijo. Por esse motivo, a intolerância aos lácteos é tão comum nos chineses, um povo que não tem histórico do consumo de lácteos. Acredita-se que essas diferenças na individualidade digestiva acontecem, sim, com a produção de enzimas, conforme exemplificado, mas estão principalmente relacionadas com os tipos de bactérias intestinais que temos para nos ajudar a digerir o alimento, as quais teríamos herdado dos nossos ancestrais recentes. Mas a verdade é que durante a maior parte dos últimos 20 milhões de anos da evolução dos nossos corpos, através da maioria das grandes mudanças, estávamos comendo frutas, nozes, folhas, raízes, cascas e um bocado ocasional de insetos, sapos, pássaros ou qualquer animal que conseguíamos morder.
Enquanto alguns de nós se adaptaram ao leite e alguns melhores do que outros aos amidos, todos nós temos um maquinário básico para processar alimentos silvestres, ou aqueles alimentos mais modernos que se aproximam do perfil nutricional desses alimentos. Essas são as principais nuances da individualidade digestiva. Para saber o que funciona melhor para a sua individualidade, você tem dois caminhos. O primeiro deles é se observando. Alguns indivíduos têm facilidade de se sintonizar com a própria sensibilidade e ir fazendo uma seleção daquilo que faz bem ao corpo e daquilo que não cai bem. Outros têm dificuldade de ter esse tipo de clareza. Para esses eu recomendo um exame de intolerâncias alimentares. Existem bons laboratórios qualificados que fazem uma análise de como está a relação do seu corpo com os alimentos mais comuns. Procure seu especialista de saúde para saber qual tipo de exame é mais indicado para você. É importante ter em mente que esses exames são como uma fotografia, um frame de um determinado momento da sua vida. Se você muda sua alimentação, fortalece seu ácido gástrico, transforma sua flora e fortalece a sua mucosa, com certeza sua capacidade de lidar com os alimentos melhora muito. Também é possível minimizar a sensibilidade a determinados alimentos. Eu, por exemplo, sempre fui muito sensível ao trigo. Era comer e colher sintomas negativos. Mas eu fiquei 1 ano sem comer e isso mudou. Meu corpo hoje consegue processar o trigo sem inconvenientes nas raras ocasiões em que eu escolho comer o trigo. Mesmo assim, eu evito. Quando como trigo num dia, fico com vontade de repetir no dia seguinte. Para alguns vícios, funciona melhor deixar a porta sempre fechada. Esse é o meu jeito, a minha maneira de lidar com alguns desafios da minha individualidade. Cabe a você conhecer como funciona a sua e desenvolver suas próprias estratégias. Diferentes pontos de vista enxergam diferentes aspectos do alimento. Um chefe de cozinha enxerga os alimentos do ponto de vista do sabor. Seu principal cuidado é gerar uma experiência sensorial que encante os sentidos. Aroma, apresentação, textura. Esse é o mundo do chefe de cozinha. Ele conhece os temperos, os métodos de cozimento, as técnicas de preparo. Para a maioria dos chefes, o momento da degustação é tudo o que importa. De onde o alimento veio ou o que o alimento vai oferecer ao corpo de quem o comeu, não importa muito. Já um nutricionista enxerga os alimentos do ponto de vista da função. Ele decompõe os alimentos em micro e macronutrientes e procura entender que tipo de ingrediente foi utilizado para entender os efeitos e consequências de saborear uma determinada receita. Um bom nutricionista costuma escolher no cardápio do restaurante aquilo que pode oferecer o melhor ao seu corpo, muitas vezes disposto a abrir mão de uma sobremesa açucarada. Ele entende que o efeito a médio e longo prazo que os alimentos têm a oferecer é mais importante que o breve momento da degustação. Um outro ponto de vista é o do ambientalista ou do ativista, que enxerga os alimentos a partir do impacto ambiental e ético da sua produção. O ambientalista está sempre atento ao fato de que vivemos num planeta finito, com recursos limitados. Para ele, faz sentido que o ser humano faça uso consciente dos recursos, com o mínimo de desperdício, com o máximo de respeito ao equilíbrio da natureza. Seu olhar está na verificação da origem dos alimentos. De onde veio? Como foi produzido? Quais os recursos ambientais consumidos nessa produção? Que tipo de lixo é gerado? É uma produção sustentável? Houve respeito à natureza na obtenção desse alimento? De onde vieram os produtos de origem vegetal? De uma produção local, orgânica, sustentável ou de uma monocultura devastadora? E de onde vieram os produtos de origem animal? Os ovos vieram de galinhas criadas soltas, ciscando, vivendo sua vida natural e tomando banho de sol? Ou de galinhas enclausuradas em pequenas gaiolas, nas quais não podem muitas vezes sequer se levantar e cujo único movimento possível é somente o de se alimentar de ração transgênica? Galinhas que são quase sempre debicadas num processo brutal para impedir que o estresse dessa produção industrial as enlouqueça ao ponto de matarem as galinhas vizinhas. O olhar do ambientalista muitas vezes coincide com o de um vegano. Ambos não se conformam com a produção industrial dos animais. O ambientalista entende que ela polui, destrói e devasta em larga escala, seja na produção de dejetos e na poluição dos lençóis freáticos com resíduos e hormônios das indústrias de porco e de frango, seja na destruição da Amazônia para criar gado, ou mesmo na pesca industrial que varre a vida do fundo do oceano. Ele sabe que a indústria animal é uma das principais consumidoras dos recursos naturais do planeta. O vegano vê tudo isso, mas também se ultraja com os maus tratos, com o sofrimento em larga escala de bilhões de animais aprisionados, maltratados e sacrificados diariamente. O vegano opta por não participar dessa indústria e também de nenhuma outra forma de exploração animal, realmente eliminando do seu cardápio e do seu estilo de vida todo e qualquer produto de origem animal: carnes, peixes, ovos, lácteos, mel, couro, sabonetes com glicerina animal, gelatina e outros itens.
Eles também não usam produtos testados em animais, pois são conscientes de que testes em animais são quase sempre feitos em condições lamentáveis para os bichinhos. O ambientalista e o vegano veem a vida acima das próprias necessidades. Não é incomum que o estilo de vida de um e de outro imponha sacrifícios e dificuldades em benefício daquilo que percebem ou em quem acreditam. Muitas vezes chegam a sacrificar a própria saúde e o bem-estar ingerindo uma dieta incompleta e que deixa o seu corpo privado de nutrientes a médio ou longo prazo. É quando acontece um conflito entre a filosofia e a fisiologia. Eu compreendo que para ter uma visão ampla sobre o que é o alimento, é preciso estudar e integrar cada uma dessas visões, mesmo que algumas vezes uma visão pise no pé da outra, gerando aparentes conflitos. Por exemplo, muitas vezes um alimento saudável pode ter um sabor pouco interessante, e um chefe poderia se incomodar com algo que um nutricionista recomenda. Assim como um nutricionista pode desrecomendar a criação de um folhado açucarado com creme inglês. O vegano não comeria esse folhado, pois a manteiga foi usada na confecção. Mas como a manteiga veio de vacas criadas soltas, dentro de um sistema sustentável, o ambientalista não teria nenhum problema em saborear o doce. Eu acredito que a opção inteligente seria buscar conciliar todos esses pontos de vista. Em sua essência, todos têm a sua razão, todos estão certos. O alimento deve ser saboroso. Sabor traz prazer, e o prazer é saudável. Prazer é vida. Comida deliciosa te deixa mais feliz, e a felicidade caminha junto com a saúde. Mas o alimento também precisa ser rico e puro. Ele precisa gerar prosperidade nutricional para o corpo. Precisa oferecer os nutrientes em proporção equilibrada e precisa ser livre de elementos nocivos que poluem o corpo. O alimento também precisa ser produzido em um sistema sustentável. Sustentável, algo que se sustenta, que pode ser mantido por gerações. Sustentabilidade é sinônimo de inteligência. Faz todo sentido que usemos os recursos de nosso planeta levando em consideração não apenas os próximos meses ou anos, mas, como dizem os nativos norte-americanos, levando em consideração as próximas 7 gerações. Isso é sustentabilidade. O alimento também precisa ser obtido com o mínimo de crueldade, com o mínimo de sofrimento. A dor é universal, ela faz parte da existência. A vida e a morte fazem parte da vida na Terra, e algo sempre precisa morrer para que algo possa viver. Mas o sofrimento decorrente dos maus tratos é evitável. E se a criação de animais em larga escala é hoje a maior forma de sofrimento em massa, atingindo bilhões de seres diariamente, isso precisa mudar. Essa aula tem um foco especial no aparente conflito entre o onivorismo e o vegetarianismo. A ideia aqui é honrar cada ponto de vista para te ajudar a perceber qual a melhor escolha para a sua individualidade dentro das suas circunstâncias. Para entender melhor nossa relação com os produtos de origem animal, vale a pena estudar o nosso passado, avaliar o nosso presente e estimar a nossa direção futura. Conforme venho falando ao longo desse curso, é importante estudar nossa ancestralidade e as opções alimentares nativas originais. Afinal, o alimento necessário, natural e saudável para o ser humano sempre esteve disponível ao nosso redor, mesmo antes de desenvolvermos a agricultura ou a industrialização. Dietas que se inspiram na nossa ancestralidade, como a dieta paleolítica, têm ganhado popularidade entre os que buscam perder peso e ganhar saúde. Mas o que seria de fato a dieta dos nossos ancestrais? O tubo digestivo de cada espécie diz muito sobre o que é a sua alimentação ideal. Animais carnívoros, como os leões, têm intestinos lisos, curtos e flexíveis, especializados em converter a caça em nutrição, desmembrando-as nas proteínas e gorduras de que são feitas. Já os tubos digestivos dos herbívoros, por outro lado, são densos, com vilosidades semelhantes às dos cabelos, e movendo-se entre eles as bactérias que ajudam na quebra das paredes celulares das plantas e da celulose. O estômago de uma vaca é uma espécie de fermentador gigante, com muitos trilhões de bactérias, as quais produzem enormes quantidades de ácidos graxos específicos. A vaca, então, não se nutre simplesmente do capim, como muitos acreditam, mas essencialmente do subproduto da fermentação do capim, como o butirato e outros ácidos graxos, ou seja, gordura natural. Para a vaca, a gordura natural é também o alimento ideal. Veja que interessante. A vaca se nutre dos sais minerais e das vitaminas do capim e das ervas que mastiga, das gorduras naturais sintetizadas pelas bactérias no seu tubo digestivo e da proteína microbiológica, liberada a cada instante a partir da reciclagem das próprias bactérias. Perceba a semelhança da dieta natural da vaca com a dieta natural humana. Os seres humanos não conseguem converter capim em nutrição, mas o perfil nutricional básico, vegetais de baixo amido, gorduras e proteína, é o mesmo. Nosso tubo digestivo não é nem o de um caçador, nem o de um herbívoro. Ele é notavelmente semelhante ao dos orangotangos e chimpanzés. Assim,
faz sentido estudar o que os outros primatas vivos comem. A dieta de quase todos os macacos é composta de folhas, frutas, nozes, cascas, insetos e, sempre que conseguem capturar, um pássaro ou um lagarto. A maioria dos primatas tem a capacidade de digerir frutas, a capacidade de digerir folhas e a capacidade de digerir carne. Mas a carne é um deleite ocasional, faz parte em pequenas proporções na dieta. A digestão básica dos primatas é preparada para processar uma maioria de alimentos vegetais e não animais. Há pouca evidência de que o nosso sistema digestivo seja especial ou diferenciado. Então, aqui está algo que podemos afirmar categoricamente. A dieta ancestral e natural humana sempre foi baseada em plantas. Temos sistemas imunes especiais, cérebros especiais, até mesmo mãos especiais. Mas nossas entranhas são comuns às dos primatas. E durante dezenas de milhões de anos, essas entranhas foram primariamente nutridas com folhas, frutas silvestres, nozes e castanhas, raízes, cascas, ovos e a delicadeza ocasional de um passarinho. Ou seja, ao contrário do que muitos pensam, uma dieta paleolítica ancestral não seria composta de toneladas de carnes e bacon. A base de uma dieta natural saudável, seja onívora ou vegetariana, é composta de legumes, verduras, frutas e castanhas em abundância. Sim, sempre fez parte da nossa ancestralidade pescar, caçar ou se alimentar de ovos, insetos e animais menores. Comer animais e seus subprodutos não era uma questão de escolha para os nossos antepassados, era uma questão de sobrevivência. Seja em menor ou maior proporção, os alimentos de origem animal fornecem sim elementos fundamentais e nutrição concentrada, especialmente num contexto de vida na natureza silvestre. Talvez por isso não haja um único registro de tribo vegana em toda a história. Olhando por esse ângulo, fica fácil entender onde estamos errando dentro do dilema moderno do onívoro versus vegetariano, nos excessos. O onívoro padrão se excede no consumo de produtos de origem animal, ingerindo bacon e ovos no desjejum, bife no almoço, presunto no lanche e frango no jantar. Já o vegano se excede ao eliminar toda e qualquer sombra de produto de origem animal, o que pode funcionar para muitos, em termos de saúde, num curto prazo, mas para outros tantos pode gerar deficiências severas em diversos aspectos. E não estou aqui me referindo apenas às proteínas, mas às gorduras essenciais e diversos microelementos. Assim, se você está seguindo as recomendações do Coma Fora da Caixa e ingerindo entre 20% e 30% da sua nutrição de boas fontes proteicas, incluindo proteínas vegetais diversas conforme sugerido, e ao mesmo tempo buscando seguir os critérios de sustentabilidade das suas fontes alimentícias, esse dilema não deve fazer muito sentido para você. Você está simplesmente seguindo os parâmetros nutricionais básicos que a nossa espécie sempre seguiu. Sempre fez parte da nossa ancestralidade nos alimentarmos de cada um dos reinos: mineral, vegetal, fúngico e animal. Já que nesse módulo estamos falando de individualidade digestiva, vale a pena levá-la em consideração quando você estiver ajustando sua nutrição dentro de uma determinada escolha. Pessoas que têm dificuldades com alimentos fermentáveis, como os FODMAPs, dificilmente conseguirão digerir feijões adequadamente. E nesse caso, o veganismo, que já é limitado, ficaria extremamente limitado. Pessoas que não têm um bom fogo digestivo também precisam extrair seus nutrientes de alimentos mais fáceis. E determinados produtos de origem animal, em especial os peixes, são muito leves e até medicinais para a digestão. Ayurveda, medicina chinesa e diversas outras ciências ancestrais sempre prescreveram produtos de origem animal, inclusive carnes, para ajudar a recuperar a saúde de pessoas enfraquecidas. A verdade é que produtos de origem animal são muito densamente nutritivos. Eles estão no topo da cadeia, concentrando em si o reino mineral e o reino vegetal. E para determinadas individualidades faz muita diferença o tipo de nutriente que é fornecido através de um peixe, de um ovo, de uma manteiga. Ao mesmo tempo, algumas individualidades se equilibram muito bem com nada ou quase nada de produtos animais. E outras individualidades chegam a se recuperar de desequilíbrios ao eliminar carne, lácteos e determinados tipos de produtos animais. Ou seja, qual é o melhor? Depende da sua individualidade. O Dalai Lama tem uma boa frase: se é possível extrair sua nutrição da natureza sem a morte de seres conscientes, como os animais, então por que não? Entretanto, depois de tentar ser vegano por um período, sua saúde enfraqueceu. Por recomendação médica, ele voltou a comer carne e a sua saúde prosperou novamente. É o que eu digo. Às vezes, a filosofia entra em conflito com a fisiologia. Existem inúmeros casos semelhantes ao do Dalai Lama. Gandhi, por exemplo, se encantou pelo veganismo e eliminou o leite, o queijo e a manteiga da sua já restrita dieta. Chegou a ficar de cama, se recuperou após voltar a beber leite de cabra e deu um discurso público afirmando que aparentemente ele estava errado e que os corpos humanos dependiam do reino animal para prosperar. Ou seja,
A intenção de reduzir a sua participação na atual e cruel indústria dos alimentos é louvável e de grande importância, mas assegure-se de que as necessidades do seu corpo estejam de acordo com essa intenção. Ao longo de muitos anos de observação e experimentação com diferentes formas de vegetarianismo e onivorismo, percebo que esse não é o fator mais importante para a sua saúde. As diretrizes básicas que organizamos no Coma Fora da Caixa, como reduzir ao mínimo os carboidratos refinados, aumentar as gorduras naturais e caprichar nos legumes, verduras e frutas silvestres, são muito mais relevantes para a saúde do que a escolha de comer carne ou não. Assim, compreendo que dentro da proposta que eu estou comunicando, é bem possível ser saudável com ou sem alimentos de origem animal. Restringir os produtos de origem animal demanda cuidados. Quanto mais restrita a sua dieta, mais atento você precisa estar em relação aos nutrientes e suplementos que você ingere. O ovo-lacto-vegetarianismo é mais fácil de equilibrar que o lacto-vegetarianismo, e esse, por sua vez, é mais fácil de equilibrar do que o veganismo. Mas com alguns cuidados e com uma concordância da própria individualidade, é totalmente possível prosperar dentro dessas escolhas alimentares. Os nutrientes mais relevantes para a atenção de um vegetariano ou de um vegano: proteínas de fácil assimilação, gorduras essenciais, em especial os ômega 3 de cadeia longa, EPA e DHA, ferro, zinco e cálcio, vitamina B12 e vitamina A. Compreenda que não são apenas os vegetarianos que manifestam deficiências nesses nutrientes, mas é mais comum dentro dessa escolha. Na minha observação, entretanto, o erro mais comum está na prática do amidotarianismo: substituir carne, frango, peixes, ovos e leite por batata, pão, macarrão e leite de arroz. Mas você que está assistindo esse curso já entendeu isso. Outro ponto importante está na comum escolha dos vegetarianos em usar a soja como base da sua nutrição. Isso está bem explicado no material disponível sobre a soja. A soja pode ser uma boa opção de alimento quando de origem orgânica e fermentada. Uma excelente opção de proteína, da qual acredito que ouviremos falar mais e mais no futuro, é o tempê. De origem indonésia, trata-se de uma espécie de aglomerado de grãos de soja fermentada, como um hambúrguer em blocos. O tempê é leve, saboroso e de fácil digestão, riquíssimo em proteínas e sem os antinutrientes da soja. Ele é o equivalente comparativo do queijo parmesão com o queijo branco, perfeito para quem não digere bem os feijões. Compreendo que olhar para o passado é importante para colher boas referências, mas também precisamos estudar o momento presente. Hoje, somos aproximadamente 8 bilhões de habitantes. É muita gente. Exagerar no consumo de produtos de origem animal cobra um preço alto da natureza, especialmente quando esses produtos vêm da indústria. Por isso, hoje há consenso entre todos os principais órgãos governamentais. Precisamos reduzir a quantidade de alimentos de origem animal. Precisamos garantir que os animais recebam melhores tratos. E precisamos desenvolver opções e alternativas vegetais que têm uma pegada ecológica muito mais branda. Gosto do caso da Beyond Meat, que criou um substituto 100% vegetal ao hambúrguer. Diferente do hambúrguer vegetariano comum e muitas vezes sem graça, esse tem gosto e cheiro de carne e sangra como a carne. O segredo está no ferro M, idêntico ao do reino animal, que foi isolado pela empresa a partir das raízes de leguminosas. Em experimentos com testes vendados, os degustadores não conseguiram encontrar a diferença entre um e outro. O resultado foi tão impressionante que a Google fez uma oferta de 300 milhões de dólares para comprar a empresa, e o dono recusou. O futuro segue nessa direção. As pessoas não deixarão de usar o carro porque entendem que ele polui. As pessoas trocarão seu carro a combustão pelo carro elétrico quando ele for melhor e mais acessível. Acredito que veremos cada vez mais versões de leites, queijos, salsichas, carnes e outros alimentos que sejam saborosos do ponto de vista do chefe, completos e equilibrados do ponto de vista do nutricionista, ecológicos e sustentáveis do ponto de vista do ambientalista e que não demandem o sacrifício de animais para nutrir o ser humano. Sim, acredito que é uma grande possibilidade que no futuro, através da tecnologia, da ciência e do empenho da nossa criatividade, deixemos de nos alimentar de animais e que olhemos para essa prática como algo estranho, primitivo. O futuro promete, mas ainda não estamos lá. Estamos no meio do caminho entre a nossa ancestralidade e esse futuro high-tech. Estamos vivendo uma transição com muitos desafios. Portanto, dê os seus passos nessa direção. Faça aquilo que te parece bom, que te faça sentir bem e que parece certo. Mas não caia no erro comum de querer forçar o outro a seguir a sua escolha. A cada um é dado o direito de experimentar e escolher com as opções que a vida oferece. Não precisamos de mais coisas que nos dividem, e quando uma opção alimentar se transforma numa religião, isso acaba separando as pessoas. A espiritualidade é diferente da religião, sobretudo por nascer de dentro e por não se impor ao outro. Assim eu compreendo que deve ser uma escolha alimentar. Cada um tem seu caminho, seu tempo e sua escolha. E respeitar o outro é o melhor caminho para inspirá-lo a se abrir para o que você tem a dizer.